Bom dia, 601 e 602. Mais uma apresentação de ciências aqui para vocês, professora Estela. Turma 601, essa aula é para o dia 12 de maio e turma 602, essa aula para o dia 13 de maio. Vamos lá. Os componentes do ar. Ar é uma mistura de gases, tá? Então, o ar, ele é uma mistura de vários e vários gases que envolve todo o planeta, tá? Que chamamos de atmosfera. Quais são os componentes, a composição de ar? Ou seja, a atmosfera terrestre. Trata-se da disposição dos diferentes gases que permanecem flutuando ao redor da Terra em razão da força da gravidade. Os principais elementos químicos que compõem o ar da Terra são o nitrogênio, o oxigênio, e o primeiro, ele ocupa 78% da atmosfera, o segundo, 21%. O restante é ocupado pelo gás carbônico, que tem 1%, e pelos gases nobres, que tem 0,03%, compreendidos pelos elementos como argônio, criptônio, hélio, neônio, radônio e xenônio. Então, aqui nós temos, nessa imagem, a distribuição de gases na atmosfera. A maior quantidade nós temos de nitrogênio, e muitos que fazem o equívoco, acham que tem maior quantidade é o oxigênio, por ser o gás que nós respiramos, tá? Mas não é. O que tem maior quantidade é o nitrogênio, tem 78%. Depois vem o oxigênio, com 21%, temos o gás carbônico, que tem 1%, e os gases nobres, 0,03%. Vamos falar sobre o nitrogênio, que a fórmula é N2. É muito importante para a alimentação dos seres vivos, pois alguns tipos de bactérias que habitam em raízes de plantas leguminosas como feijão, ervilha, lentilha, absorvem-no. Em troca, elas produzem nitrato e sais hidrogenados, elementos de vital importância para essas plantas, que por sua vez podem servir de alimentos para vários animais e também para o homem. Então, aqui nós temos um esquema, tá? Temos o nitrogênio na atmosfera. Quando a chuva cai, leva essa água junto com o nitrogênio para o solo. As bactérias presentes no solo transformam esse nitrogênio em nitratos, outras substâncias, tá? Transforma em nitratos e outros sais também. Quando esse nitrato ele fica fixado nas raízes, quando um animal come esse vegetal, ele absorve o nitrato, no caso o nitrogênio. Quando nós, seres humanos, comemos vegetais com raízes assim, e comemos os animais que comeram esses vegetais, nós também adquirimos o nitrogênio, que é importante para o nosso organismo. O outro, que agora é o que vocês acham ser o principal, né? É o oxigênio. A fórmula é O2. É o elemento mais importante para a manutenção da vida do homem e dos animais que habitam a Terra. Através da respiração, os seres vivos absorvem o oxigênio e atuam na produção de energia para o organismo. Aqui nós temos uma imagem de como é produzido o ciclo do oxigênio, tá? Nós temos aqui, a planta, os vegetais, que eles absorvem o dióxido de carbono, que é o gás carbônico da atmosfera, né? Pelas folhas, isso aqui é absorvido pelas folhas. A água é absorvida pela raiz. Vem a luz do sol aqui, que junta tudo isso aqui dentro da folha e transforma tudo isso aqui em açúcares, tá? Que serve como alimento da planta. Só que nessa fusão aqui, quando junta a água e o dióxido de carbono, transforma em açúcar, sobram algumas moléculas de oxigênio, que a planta não precisa. O que a planta faz? Joga esse oxigênio para fora, e é o oxigênio que nós respiramos. Então, todo o oxigênio que você respira vem das plantas. Combustão é toda a reação química em que um combustível reage com um comburente. Vamos entender o que é combustível e o que é comburente. Porque combustão é isso aqui, é o fogo, é quando o material pega fogo. Mas como isso acontece? Graças ao combustível e ao comburente.
Os combustíveis eles podem ser sólidos, como papel, madeira, carvão. Pode ser líquido, como álcool, gasolina, óleo diesel, entre outros. Ou gasosos, que pode ser o hidrogênio, gás butano, e assim sucessivamente. Tudo aquilo que pega fogo é chamado de combustível, tá? Madeira, papel, carvão, óleo, gás, tudo que pega fogo é combustível. Só que para isso aqui pegar fogo, tem que ter um comburente, que é um material gasoso que contenha o gás oxigênio, como o ar. Então, o oxigênio, ele é um comburente. Se eu tirar todo o oxigênio em volta aqui desse fogo, o fogo apaga, tá? Ele precisa ter o oxigênio para ele manter aceso. O gás carbônico, que é o CO2, é encontrado em proporções muito pequenas na atmosfera, contribuindo com apenas 0,03% da composição do ar. É um gás de extrema importância para a realização da fotossíntese pelos vegetais, como nós vimos na imagem lá do oxigênio, né, que eu mostrei, que a planta absorve o gás carbônico para poder fazer a fotossíntese, e ele é liberado para a atmosfera através da combustão e também pela respiração dos animais. Então, quando todo animal respira, lembrando que aqui inclui nós, seres humanos, todo animal libera o gás carbônico na atmosfera. Quando também tem uma combustão, qualquer coisa que queima, também libera gás carbônico na atmosfera. Efeito estufa é um fenômeno natural que ajuda a manter a Terra aquecida. Quando nós liberamos muito gás carbônico, tá? Ele aumenta esse efeito estufa. Entretanto, a intervenção do homem sobre a natureza, esse fenômeno está aumentando e deixando o nosso planeta cada vez mais quente. Imagine que um carro esteja com as janelas fechadas e debaixo do sol, depois de certo tempo, Depois de certo tempo, o interior desse carro vai ficando muito quente, não é mesmo? Isso acontece porque os vidros do carro deixam o calor do sol entrar, mas não deixa sair. No efeito estufa acontece a mesma coisa. Esse nome, efeito estufa, originou-se da ideia de uma estufa usada para cultivar plantas. Nessas estufas compostas por paredes e tetos de vidro, o calor entra e não sai, ajudando o aproveitamento desse calor pelas plantas que passam a se desenvolver melhor. O efeito estufa é um fenômeno que nós temos no planeta para manter o planeta aquecido, tá? E isso é bom, porque senão o planeta seria frio, não teria como ter vida. E esse efeito estufa é graças ao gás carbônico presente na atmosfera, tá? E aqui nós descrevemos como aconteceria isso dentro de um carro. Como funciona o efeito estufa? Quando os raios solares atingem a Terra, parte deles é rebatida, já a outra parte penetra, encontra a superfície terrestre e volta para a atmosfera. Dentre esses raios solares que voltam, parte deles é novamente refletida para dentro da Terra e parte vai embora para o espaço. Naturalmente, esse processo é importante para a manutenção do calor na Terra. Sem o efeito estufa, o nosso planeta seria muito frio e a vida humana provavelmente não existiria. Então temos aqui o planeta Terra, aqui nós temos o gás carbônico envolvendo o planeta e aqui nós temos o Sol. Alguma radiação solar bate aqui e não penetra, ele volta para a atmosfera, para o espaço. Outras já penetram e ficam aqui, tá? O que retém esse calor aqui? É o gás carbônico em volta do planeta. Então, esse gás carbônico faz com que um pouco desse calor fique aqui para poder manter o planeta aquecido. Mas por que o efeito estufa é considerado um problema ambiental? Porque quando você ouve falar de efeito estufa, né, você pensa numa coisa ruim. Não, o efeito estufa é bom, é necessário, mas tem se tornado um problema ambiental. Vamos entender por quê. Esse fenômeno é considerado um problema ambiental porque o efeito estufa está ficando mais forte e aumentando cada vez mais a temperatura da Terra. Se a camada de ozônio continuar diminuindo e o efeito estufa continuar aumentando, no futuro a Terra ficará mais quente. Então vamos lá. Quando nós liberamos mais gás carbônico na atmosfera, com excesso de queimadas, excesso de veículos na rua,
porque o veículo ele queima combustível e libera gás carbônico na atmosfera, então vai aumentando a temperatura do planeta. O ozônio, a camada de ozônio está se diminuindo, está se deteriorando, então o calor está penetrando com maior quantidade. Então, se aumentar essa camada de ozônio, esse buraco, e aumentar o efeito estufa, o futuro da Terra ficará muito quente. Como você vê nessa imagem aqui, a temperatura é extremamente alta. O efeito estufa pode contribuir para outros problemas. Quais problemas no planeta que pode contribuir? Alterações nos ecossistemas e extinções, tá? Desaparecimento de espécies. Aumento da escassez de água, graças à diminuição das chuvas. Aumento da fome, porque a agricultura seria prejudicada pelo clima e pela falta d'água. Elevação no nível do mar e inundações de cidades litorâneas, por causa do derretimento das geleiras polares. Proliferação de doenças, graças ao aumento do calor e um desequilíbrio climático muito grande. Gases nobres. O hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, randônio. Eles estão pouco presentes na atmosfera e têm como característica a difícil reação com outros elementos. São utilizados pelo homem para o funcionamento de equipamentos, como máquinas fotográficas, letreiros luminosos, balões de ar quente, entre outros. Além desses elementos, é possível encontrar na composição do ar outros componentes cuja presença não é necessariamente natural, que podem variar de acordo com a localidade. Trata-se de poeira, fumaça, vapor de água e alguns micro-organismos. Então, além de todos os gases que foram falados, inclusive os gases nobres, nós podemos encontrar também na atmosfera, tá? Poeira, fumaça, vapor d'água e micro-organismo. Não em toda a atmosfera, em uns locais específicos, tá? A composição do ar é fundamental para a manutenção da vida. E nós temos aqui, ó, essa camada aqui azulada é a atmosfera e aqui é o nosso planeta Terra. Atividades, querido. Livro Rever e Aplicar, tá? Página 108. Respondam as questões no caderno. Fiquem com Deus.